Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos estudar as transformações gasosas, que são aquelas em que se considera uma determinada massa de um gás ideal em um sistema fechado, para observar como as variáveis de estado do gás, como pressão, volume e temperatura, se relacionam. Esse processo é feito mantendo constante uma dessas variáveis, enquanto se observa como ocorre a variação das outras duas. Vamos estudar três tipos de transformações: transformação isotérmica, isobárica e a transformação isométrica ou isocórica. Boa aula a todos. Transformação isotérmica. Diz-se que um gás está sofrendo uma transformação isotérmica quando, mantida constante a temperatura, variam a pressão e o volume do gás. Suponha que uma determinada massa gasosa, contida num recipiente com volume V0, seja submetida à pressão P0. Se durante o processo mantivermos a temperatura constante, que é a transformação isotérmica, podemos verificar que a pressão varia de uma forma inversamente proporcional ao volume. Da lei geral dos gases ideais, ou perfeitos, obtemos pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final do gás vezes o volume final do gás dividido pela temperatura final. Como a temperatura é constante, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, elas se cancelam nos dois denominadores. Assim, obtemos a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, que é igual a uma constante. Essa é a transformação isotérmica. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. Essa transformação isotérmica também é chamada de lei de Boyle-Mariotti. Podemos mostrar a transformação isotérmica através de um gráfico, num sistema de eixos cartesianos, em que a pressão está no eixo das ordenadas e o volume no eixo das abscissas. A representação gráfica é uma hipérbole, essa curva aqui é uma hipérbole, chamada de isoterma. Podemos observar pelo gráfico da pressão em função do volume, então, na transformação isotérmica, que quanto maior o volume, menor a pressão. São inversamente proporcionais. Considerando dois pontos sobre essa curva, ponto 1 e o ponto 2, correspondendo a dois estados, estado 1 e o estado 2, temos no estado 1 um volume V1, a uma pressão P1. No estado 2, um volume V2 a uma pressão P2. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O gráfico, então, representa uma transformação isotérmica, com temperatura constante. O produto pressão vezes volume não muda, é constante. Assim, podemos dizer que a pressão no estado 1 vezes o volume do gás no estado 1 é igual à pressão do gás no estado 2 vezes o volume do gás no estado 2. Com o aumento de temperatura, o produto PV, pressão vezes volume, torna-se maior e as isotermas se afastam da origem dos eixos. Essa isoterma, essa curva mais próxima da origem dos eixos, representa uma transformação isotérmica a temperatura constante igual a T1. E a curva mais afastada da origem dos eixos representa uma transformação isotérmica a temperatura T constante igual a T2, onde T2 é maior do que T1. Vamos agora resolver um problema sobre transformação isotérmica como exemplo. Exemplo 1. Uma massa de ar que ocupava um volume de 1 litro, quando a sua temperatura e a sua pressão era, respectivamente,
iguais a 20 graus Celsius e 1 atmosfera, foi comprimida isotermicamente até passar a ocupar um volume de apenas meio litro. Letra A. Qual a temperatura da massa de ar no final do processo? Letra B. Qual a pressão da massa de ar no final do processo? Resolução. O processo que está ocorrendo aqui nesse problema é a transformação isotérmica, com temperatura constante. Temos como dados para o estado inicial, estado 1, volume de 1 litro, temperatura 20 graus Celsius, mais 273 é igual a 293 Kelvin. Temos que trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Para isso, então, somamos 273 e a pressão é igual a 1 atmosfera. No estado 2, o volume é igual a meio litro. As incógnitas são a temperatura e a pressão no estado 2. Como a transformação é isotérmica, significa então que a temperatura da massa de ar é constante durante todo o processo. Assim, a temperatura final no estado 2 é igual à temperatura inicial no estado 1, que é igual a 293 Kelvin. Essa é a resposta da letra A. No item B, temos, pela equação da lei dos gases ideais, a pressão da massa de ar no estado 1 vezes o volume da massa de ar no estado 1 dividido pela temperatura no estado 1, no início do processo, é igual à pressão da massa de ar no estado 2 vezes o volume da massa de ar no estado 2 dividido pela temperatura da massa de ar no estado 2. Isso vem da aplicação da equação da lei dos gases ideais para os dois estados. Assim temos pressão no estado 1, 1 atmosfera. Volume da massa de ar no estado 1, 1 litro. Temperatura, 293 Kelvin. No estado 2, a pressão não sabemos, mas o volume é igual a meio litro. E a temperatura é constante, pois a transformação é isotérmica. Assim temos que a pressão no estado 2 é igual a 2 atmosferas. 293 do lado esquerdo cancela com 293 do lado direito. Quem está multiplicando P2 passa dividindo do outro lado. Então, P2 vai ser igual a 1 dividido por meio. E 1 dividido por meio é igual a 2. E assim, a pressão no estado 2 é igual a 2 atmosferas. Vamos resolver mais um problema sobre transformação isotérmica, mas agora considerando um gráfico da pressão em função do volume, considerando uma isoterma. Exemplo 2. O gráfico ao lado ilustra a isoterma de uma certa quantidade de gás que é elevado do estado A para o estado C. Determine, letra A, o volume do gás no estado B. Letra B, a pressão do gás no estado C. Então, está aqui a isoterma, que representa a transformação de uma certa quantidade de gás que é elevado do estado A a um volume de 4 litros e uma pressão de 1 atmosfera, passando pelo estado B com um volume que não sabemos, a uma pressão de 4 atmosferas, chegando no estado C com um volume de 16 litros e uma pressão que não sabemos. Isso ocorre a uma determinada temperatura, que permanece constante durante todo o processo. Temos como dados para o estado inicial A, volume, pelo gráfico, 4 litros, a uma temperatura qualquer, uma temperatura T. A uma pressão, quando o volume é igual a 4 litros, a pressão corresponde a 8 atmosferas. Para o estado B, não sabemos qual é o volume do estado B. Sabemos apenas que a pressão no estado B é igual a 4 atmosferas. E a temperatura não muda, a temperatura é constante, igual a T. Para o estado C, o estado final, o volume do gás é igual a 16 litros. E a pressão não sabemos. E a temperatura permanece constante, igual a T. Letra A.
qual é o volume do gás no estado B, estado intermediário. Pela equação da lei dos gases ideais, relacionando o estado A com o estado B, temos a pressão do gás no estado A vezes o volume do gás no estado A, dividido pela temperatura do gás no estado A, é igual à pressão do gás no estado B vezes o volume do gás no estado B, dividido pela temperatura do gás no estado B. Substituindo os dados fornecidos pelo problema, pressão no estado A, 8 atmosferas. Volume no estado A, 4 litros. Temperatura T. Pressão no estado B, 4 atmosferas. Volume, não sabemos, é a nossa incógnita. Temperatura T. Como T é igual a T dos dois lados da equação, então cancela o T do lado esquerdo com o T do lado direito. Quem está multiplicando? VB passa dividindo do outro lado. Então, o volume do gás no estado B será igual a 8 litros. Esta é a resposta, então, da letra A. O volume do gás no estado B, 8 litros. Letra B. Qual é a pressão do gás no estado C? Pela equação da lei dos gases ideais, agora considerando o ponto B e o ponto C da isoterma, temos a pressão do gás no estado B vezes o volume do gás no estado B dividido pela temperatura do gás no estado B é igual à pressão do gás no estado C vezes o volume do gás no estado C dividido pela temperatura do gás no estado C. Pelo gráfico, temos pressão do gás no estado B igual a 4 atmosferas. Volume do gás, calculamos na letra A, 8 litros no estado B. A temperatura é T. No estado C, a pressão, não sabemos. Mas o volume, pelo gráfico, é igual a 16 litros. E a temperatura é constante, igual a T. T do lado esquerdo cancela com T do lado direito. Quem está multiplicando a pressão no estado C, PC, passa dividindo do outro lado. Assim, temos que PC será igual a 4 vezes 8 dividido por 16. Então, a pressão do gás no estado C é igual a 2 atmosferas. Transformação isobárica. Diz-se que um gás está sofrendo uma transformação isobárica quando, mantida constante a pressão, variam o volume e a temperatura do gás. Então, em uma transformação isobárica, a pressão é constante e variam apenas o volume e a temperatura do gás. Suponha, por exemplo, que uma determinada massa gasosa, com um volume inicial V0 e uma temperatura inicial T0, esteja contida num cilindro provido de um êmbolo móvel, sujeito a uma pressão constante P exercida pela atmosfera. Com o aquecimento, as moléculas do gás se agitam mais rapidamente, aumentando o número de colisões com as paredes do recipiente, deslocando o êmbolo móvel para cima, até que haja um equilíbrio entre a pressão interna e a pressão externa. Então, aí ocorre um aumento do volume com pressão constante. Da lei geral dos gases ideais, ou perfeito, obtemos a pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás dividido pela temperatura inicial do gás é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Como a pressão é constante durante todo o processo, pressão inicial é igual à pressão final, obtemos o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final, que é igual a uma constante. Assim, observamos que o volume é diretamente proporcional à temperatura em uma transformação isobárica, com pressão constante. Aumentando a temperatura do gás, aumenta o volume. Essa transformação também é conhecida como lei de Gay-Lussac. Podemos também representar uma transformação isobárica em um gráfico,
do volume em função da temperatura. E o gráfico é uma reta, onde temos o volume inicial do gás dividido pela temperatura inicial, nesse ponto aqui do gráfico, é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Então, em uma transformação isobárica, a pressão é constante durante todo o processo. Variam apenas a temperatura e o volume do gás. Vamos agora fazer um problema sobre transformação isobárica, como exemplo. Exemplo 3. Um gás ocupa um volume de 3 litros a temperatura de 200 Kelvin. Que volume ele irá ocupar se a temperatura for alterada para 300 Kelvin, mantendo-se constante a pressão? O processo é uma transformação isobárica, com pressão constante. Temos, para o estado 1, volume 3 litros, temperatura 200 Kelvin, pressão P, um certo valor aí, que vai ser constante durante todo o processo. Para o estado 2, volume não sabemos, temperatura 300 Kelvin, pressão P, constante. Pela equação da lei dos gases ideais, temos pressão do gás no estado 1 vezes o volume do gás no estado 1 dividido pela temperatura do gás no estado 1 é igual à pressão do gás no estado 2 vezes o volume do gás no estado 2 dividido pela temperatura do gás no estado 2. No estado 1, a pressão é P, o volume 3 litros, temperatura 200 Kelvin. No estado 2, a pressão é constante, igual ao estado 1, P, e o volume V2, com temperatura de 300 Kelvin. Então, P do lado esquerdo vai cancelar com P do lado direito. Fazendo a multiplicação cruzada, quem está embaixo de um lado multiplica quem está em cima do outro lado. Vice-versa. Isolamos V2. Então, V2, que é o volume do gás no estado 2, é igual a 4,5 litros. Então, mantendo-se constante a pressão, que representa uma transformação isobárica, um gás que ocupava um volume de 3 litros a uma temperatura de 200 Kelvin, se a temperatura for alterada para 300 Kelvin, o volume aumenta para 4,5 litros. Transformação isocórica. Diz-se que um gás está sofrendo uma transformação isocórica, ou também chamada de isométrica, quando, mantido constante o volume, variam a pressão e a temperatura do gás. Então, em uma transformação isométrica de um gás, o volume permanece constante e variam a pressão e a temperatura do gás. Considere, por exemplo, uma transformação aqui de um gás no estado inicial, caracterizado por uma temperatura T0, uma pressão P0, e no estado final, uma pressão P, uma temperatura T. Os volumes são iguais. O volume do estado inicial é igual ao volume do estado final do gás. Da lei dos gases ideais, temos a pressão inicial vezes o volume inicial do gás dividido pela temperatura inicial é igual à pressão no estado final do gás vezes o volume do gás no estado final dividido pela temperatura do gás no estado final. Como o volume permanece constante durante essa transformação, o volume inicial é igual ao volume final, obtemos a pressão inicial do gás dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. E essa razão é constante para toda transformação isométrica ou isocórica. Assim, observamos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão do gás. Diminuindo a temperatura do gás, diminui a pressão do gás. Essa transformação também é conhecida como segunda lei de Gay-Lussac. Podemos também representar a transformação isométrica
ou isocórica através de um gráfico da pressão em função da temperatura. Aqui temos então um gás que sofre uma transformação isométrica com volume constante do estado inicial com pressão P0 e temperatura T0 para um estado final com pressão P, temperatura T. Temos que a pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual à pressão final dividida pela temperatura do gás. Vamos resolver um problema sobre transformação isocórica ou isométrica como exemplo. Exemplo 4. Um freezer recém-adquirido foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente estava a 27 graus Celsius. Considerando que o ar se comporta como um gás ideal e a vedação é perfeita, determine a pressão no interior do freezer quando for mantida a temperatura de menos 19 graus Celsius. Resolução. Para o estado 1, temos temperatura igual a 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Como o gás estava a uma temperatura ambiente, então a pressão do gás é igual à pressão ambiente, que é igual à pressão de uma atmosfera. O volume inicial, não sabemos. Um volume V, um volume qualquer. No estado 2, como a transformação é isocórica com volume constante, o volume é igual a V. Não muda. E a temperatura é igual agora a menos 19 graus Celsius. Mais 273 é igual a 254 Kelvin. Qual é a pressão do gás no estado 2, estado final? Pela equação da lei dos gases ideais, temos que a pressão do gás no estado 1 vezes o volume do gás no estado 1, dividido pela temperatura do gás no estado 1, é igual à pressão do gás no estado 2, vezes o volume do gás no estado 2, dividido pela temperatura do gás no estado 2. Substituindo os dados. Pressão no estado 1, 1 atmosfera. Volume, V. Temperatura, 300 Kelvin. Pressão no estado 2, não sabemos. Volume no estado 2 é V. E a temperatura, 254 Kelvin. Volume V do lado esquerdo cancela com o volume V do lado direito. Fazemos a multiplicação cruzada. Quem está embaixo de um lado multiplica quem está em cima do outro lado, vice-versa. Isolamos P2. Obtemos que a pressão do ar dentro do freezer a uma temperatura de menos 19 graus Celsius é igual a 0,85 atmosferas. Beleza, pessoal? Então, vemos os 3 tipos de transformações gasosas. Transformação isotérmica, onde a temperatura permanece constante e variam a pressão e o volume. Vimos a transformação isobárica, onde a pressão permanece constante e variam a temperatura e o volume. E vimos a transformação isocórica, onde o volume permanece constante e variam a pressão e temperatura do gás. Beleza, pessoal? E assim terminamos esta videoaula. Até mais, pessoal!